Agora, por fim, chegamos aí à nossa última parte, que é a parte 4 dessa aula. E aí agora a gente vai falar especificamente das funções da linguagem, que também foi visto até que recentemente, tá? Entre os tópicos que nós revisamos na aula de hoje. Funções da linguagem aí, então, né, são os objetivos, né, que os destinatários, que os remetentes da mensagem possuem na hora de enviar a mensagem, tá? Essa intenção aí dos participantes para estabelecer a comunicação, para que essa comunicação ocorra sem ter nenhum problema, tá? E aí a gente tem 6 delas, que a primeira é referencial, que fala aí da transmissão objetiva, cuja intenção é simplesmente transmitir informações ao destinatário, né? Sem nenhuma atribuição sentimental, sem nada, é só transmissão de mensagem, tá? A emotiva, que aí a gente vai falar expressando nossa emoção, a questão emocional está super entranhada, então vai ser a fala no qual o remetente está ali tentando realmente demonstrar aquilo que aquela situação ali afeta, vai estar ali tentando expressar como aquela situação afeta ele. A conativa é quando o remetente ele vai querer aí influenciar ele, né? Vai querer convencer, vai querer dar alguma ordem, vai querer influenciar o modo como o destinatário vai se comportar. A fática, ela vai ligar aí pra gente como a gente faz pra iniciar, pra estender ou pra finalizar uma comunicação, né? Um ato de comunicação. Então, quando a gente diz oi, guarda um momentinho que eu ainda vou falar com você, tchau. Essas estratégias que nós utilizamos para estabelecer, continuar ou terminar falas, né? Comunicações, interações comunicativas. Função metalinguística, que é quando a gente usa a linguagem para falar da própria linguagem, que é o que eu faço aqui o tempo todo nas aulas de português. Aula de português é uma metalinguagem pura, né? E prototípica. E a função poética, que é quando a gente tem uma projeção entre a seleção dos recursos linguísticos que a gente tem e a combinação que a gente faz entre eles, né? De forma bem pensada, estrategicamente pensada. É um trabalho sobre a linguagem de forma extremamente elaborada. Então, a gente tem aí a função poética. E aí, vocês podem revisar a aula 19, tá? Para aprofundar sobre esses aspectos. Aí. Bom, então, vamos focar aí no nosso último exemplo da aula, né? Que é a prova de linguagens, que é um item da prova de linguagens de 2018. Então, tem o seguinte textinho aí. Antes de falar isso, a gente não aprofundou muito, acho que a gente chegou a aprofundar a questão da função da linguagem, mas não abordando aí como ela exatamente cai na prova. Ela pode cair em 2 sentidos. Ou pra gente identificar qual é a função da linguagem, ou pra gente identificar como a gente consegue identificar, ou pra gente verificar como a gente consegue identificar a função da linguagem dentro do texto, no qual recurso que chama atenção e evidencia essa função. É o que geralmente cai. Pode cair algumas coisas variadas, mas normalmente, né, o mais padrão é ou pra gente identificar qual é a função, ou pra identificar como a gente consegue identificar a função dentro do texto, tá? Então, vamos ler aí o texto pra gente entender. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto, né? Então, ler não é decifrar o sentido de um texto, é como num jogo de adivinhações, pra gente tornar isso mais concreto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe um sentido, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se à leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista.
Então aí, né, é uma definição do que é leitura feita por uma autora super expert, né, trabalho com leitura textual, tá? Com leituras no geral. Bom, vamos ler aí o enunciado, então, pra gente entender o que a gente precisa recuperar desse texto. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Então, ele já identificou a função da linguagem, tá? Isso daí é um ponto importante. Se ele já identificou a função da linguagem, então vamos ver aí qual o caminho que ele vai tomar para a resolução dessa questão. Então, ele vai fazer a representação, né, desse processo de produção de sentidos, e isso cai aí na metalinguagem, né, porque a gente está produzindo sentidos sobre a produção de sentidos, né? Isso aí vai mostrar, né, a metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Então, a gente vai completar mostrando aí como a gente consegue identificar de fato essa metalinguagem dentro do texto. Então, vamos ver aí, né, quais são as alternativas disponíveis pra gente aí. Ressaltar a importância da intertextualidade. Ela faz isso sim, quando ela fala de conseguir relacionar a todos os outros textos significativos. Isso daí pode trazer, né? Ela vai ressaltar essa questão da intertextualidade, sim, também. Então, pode ser uma alternativa possível. Vamos ver se as outras também tornam aí, né? Dão aí alguma... também ganham aí alguma afirmatividade dentro desse texto aí. B. Propor leituras diferentes das previsíveis. Ela toca nessa questão de que é possível você fazer isso, é possível você ter outra leitura diferente do que foi previsto pelo autor. Mas ela não propõe só isso. Ela fala que é uma das possibilidades. Então, ela fala que você pode, né, a partir dessa leitura, atender aquilo que o autor quis ou ir em um caminho completamente diferente, não necessariamente, né? Mas ir para um caminho diferente daquilo que ele pensou. Então, a ideia de propor não seria algo, né, que a gente poderia dizer que é possível. A questão de leituras diferentes é algo que ela aborda, mas não como uma proposta do texto aí posta, tá? É uma das possibilidades que o texto dá. Então, a gente pode até apontar B, mas a questão do propor aí, né, torna ela menos possível. Então, eu marcaria um xizinho aí nela por causa disso. C. Apresentar o ponto de vista da autora. Em algum momento, a gente vê isso como necessariamente uma posição um posicionamento da autora, necessariamente. A gente vê a autora de fato aí dentro do texto. E esse ato da autora tem alguma questão a ver com a metalinguagem? Não. A questão do ponto de vista da autora não tem necessariamente a ver com a linguagem, né? Seria aí uma questão mais emotiva, né? No caso aí, né? Se fosse a apresentação do ponto de vista da autora. Então, não seria essa. D. Discorrer sobre o ato da leitura. Sim, a gente pode colocar aí, né, que ela tá falando sobre o ato da leitura. E isso tem a ver com a metalinguagem. Lembrando que a metalinguagem é o ato de você usar o texto para falar sobre o texto. A gente está usando leitura para falar sobre a leitura. A gente está lendo um texto que fala sobre leitura. Então, isso é metalinguagem. Então, a D, ela é super possível. Mais possível que a A, inclusive. Vamos ver, então, aí na E. Focar na participação do leitor. Então, novamente, a participação do leitor, ela tá falando aí da questão da participação do leitor, mas o focar não é o foco do texto. Esse não é o objetivo do texto. Igual ali no propor leitura, tá? E a gente pode até trazer isso pra A, porque a A, ela também não é o objetivo principal do texto. Ela não tá falando desse texto só pra ressaltar, pra falar sobre a importância da intertextualidade. A importância da textualidade, a leitura a proposta de leituras diferentes e a participação do leitor são aspectos que ela explora para falar sobre o ato de leitura. Então, a gente pode dizer que cada uma dessas três alternativas aí que eu falei, exceto a C, né, elas envolvem a D. Então, a D, ela é como se fosse a mais ampla de todas. Então, gente, essa é uma outra dica que eu dou pra vocês. Se vocês identificarem
esse tipo de composição, né, onde que todas as outras alternativas se encaixam perfeitamente dentro de uma, é porque essa que encaixa todas as outras, ela é provavelmente a resposta mais adequada. Então a resposta daí que a gente pode dizer é a letra D, ok? Gente, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Cuidem-se, fiquem em casa, estudem bastante, parem o vídeo, façam anotações, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.